Bom, boa tarde, turma. Turma do oitavo ano. Eu sou o professor de matemática, professor Clerton, né? E agora a gente já vai iniciar os nossos trabalhos já com os conteúdos programáticos mesmo, usando o livro, né? Espero que vocês estejam com o livro de vocês aí. Se não tiver, vamos ter que entrar em contato com a coordenação, né? Com a direção e coordenação da escola para que vocês possam pegar esses livros, combinar um dia para que vocês possam pegar esses livros aí é, na escola, certo? Aí eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam acompanhar as imagens que eu vou passar. Inicialmente aqui a imagem da nossa escola. Os meninos que estão acompanhando, 2 alunos visualizaram aí a imagem da escola. Por favor, me dê um retorno aí, os meninos que estão acompanhando. Maria Dulce e João Henrique. Opa, mais um aqui. José Vander Barbosa. 3 alunos agora. Estão visualizando a imagem da escola? Sim. Por favor, alguém dê um retorno aí. Será possível que vocês ativaram aí, entraram e não estão participando, não estão presentes? Ative o microfone. Clique no microfonezinho aqui, ó, para poder ative o microfone para poder falar. Maria Dulce está com o microfone ativado. Diga aí, está visualizando? Sim. Não estou conseguindo ouvir, Maria Dulce. João Henrique, fala aí alguma coisa, João Henrique. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, Oi, tia, sim. cheguei agora. Tá, eu fui lá no meu tio pegar o notebook dele pra mim poder entrar na aula direito. Ah, sim. Porque meu celular passou o dia todo encarregando. E não tava Certo. carregado no dia por completo. Tudo bem. Então, Eu vou entrar aqui agora no WhatsApp Web e entrar no link. certo. Então é assim, vamos começar aqui a nossa aula de matemática e depois eu estou gravando aqui e vamos disponibilizar para os demais alunos, né? Que não estão participando. Depois vamos saber se não está participando por falta de celular, de internet ou por falta de interesse. Temos que descobrir aí, né? Então é o seguinte, pessoal, vamos começar aqui nosso estudo de matemática com o primeiro capítulo, né? O livro, vou mostrar aqui para vocês, ó, é só você clicar aqui nesse marcadorzinho que você fixa a minha imagem ampliada na tela de vocês aí, do computador, do celular. Então vocês já estudaram com esse livro, né, no ano passado, claro, o livro do sétimo, e segue aqui a mesma coleção Telares, né, do Luiz Roberto Dante. É o livro que a gente vai continuar trabalhando com ele. Se você não tiver ele em mãos, é o que eu estava dizendo, procure, vou falar com a Marluce, com a Jeane, para ver se disponibiliza, para que vocês possam levar para casa, pelo menos por enquanto, para vocês ficarem com ele em casa e estudar por ele. Tá certo? Para facilitar as atividades. Enquanto isso não acontece, eu vou passando aqui as imagens. Tem algum de vocês, dos 3 alunos que estão presentes, 2 alunos, tem algum que tem o livro? Ninguém responde. Bom, então, pessoal, nós vamos iniciar com o conjunto dos números naturais e esses números naturais eles vão até os racionais e sequências. Não estudaremos ainda o conjunto dos números reais. Vamos deixar o conjunto dos números reais mais para frente. Boa tarde, quem for chegando.
Vamos deixar o conjunto dos números reais mais para frente para o 9º ano. Aqui é dos naturais aos racionais. Então vamos entender o que são esses conjuntos dos naturais aos racionais. Deixa eu passar aqui a próxima página. Veja bem, se você observe aí na imagem de vocês, eu tirei uma foto aqui do livro depois para poder mostrar aqui, que vocês não têm em casa. Ó. Usamos números em várias situações do dia a dia. Veja alguns exemplos. Por exemplo, aqui a hora, né? Nós temos aqui um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Isso aqui usando o tempo em hora, né? O tempo em hora, usando aqui o relógio. Ó. Só aqui nós utilizamos os números de diversas formas, dizendo que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Aqui nós vamos dizer o seguinte, a menor medida de temperatura já registrada na Terra foi de 89,2 graus Celsius negativo, ó, o sinalzinho de menos antes, quer dizer negativo, na estação Volks, na Antártida, em 21 de julho de 1983. Tem aluno aqui para entrar. Boa tarde, quem for chegando. Ruth aqui. Continuando. Então, outra informação aqui já envolvendo número negativo. Uma receita de pão de queijo. Olha o que tem aqui de informação. Uma receita de pão de queijo diz o seguinte. Rendimento, 30 porções. Ingredientes, 1/2, que a gente chama de 1/2, né? A metade de um copo de óleo de soja. Aqui, 1,5 copo de leite, ou seja, 1,5 copo. 4 ovos, 0,25 kg de queijo meia cura, 1/2, ou seja, 1/2, metade de 1 kg, meio quilo de polvilho doce e uma colher de sobremesa de sal. Aí vem outros valores aqui, ó. Tem aqui a garagem do prédio fica no andar -1, então fica no andar negativo. Aí vem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são os andares aqui, né? O andar 13, aí tem aqui o -1, que é a garagem. Tem aqui outro, vaso de azaleia, né? R$12. Aqui é outro valor. Outro exemplo de que eu estou utilizando números naturais, números inteiros e números racionais. Então é o seguinte, todos os números destas situações são números racionais. Alguns deles também são números inteiros e entre estes, alguns são também números naturais. Neste capítulo, vamos retomar e ampliar o estudo desses números. Então aqui tem algumas perguntas, né? Vou ver aqui se alguém pedindo para entrar. Mais um aluno. Bem-vindo. Genésio Souza. Então temos agora 4, né? Parece que não aumenta. Então é o seguinte, nós vimos, pessoal, até agora que o nosso assunto são os conjuntos numéricos. E os conjuntos numéricos, vou logo adiantar para vocês aqui. Os conjuntos numéricos, eles são formados pelos seguintes conjuntos. O conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto a ser estudado. O conjunto dos números inteiros, segundo conjunto estudado. Conjunto dos números racionais é o terceiro. Conjunto dos números irracionais
e o conjunto dos números reais. Então, são 5 conjuntos que formam os conjuntos numéricos. São 5 conjuntos. O conjunto dos números reais, ele é o conjunto de todos os outros conjuntos. Quando você pega os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, todos esses 4 juntos formam o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união dos outros conjuntos. Tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos e representações. É muito comum a gente falar em conjunto, mas aí a gente acaba não sabendo utilizar os símbolos direitinho, né? E nem representá-los corretamente. Eu não sei se vocês chegaram a estudar no 7º ano, no 6º, conjuntos quaisquer. Por exemplo, você pode ter um conjunto de cadeiras, um conjunto de panelas, um conjunto de mesa. Você pode ter um conjunto de menino, um conjunto de roupa, um conjunto de bicicletas, um conjunto de... Seja do que for, qualquer tipo, qualquer objeto pode formar um conjunto de letras. Esse conjunto é um conjunto... Tampa de garrafa. Oi? Tampa de garrafa. Tampa de garrafa pode ser um conjunto, o conjunto da própria garrafa. Então, esses conjuntos, eles têm 2 representações. Por exemplo, conjunto das vogais. Eu posso representar um conjunto das vogais desse jeito, ó. Entre chaves, A, E, I, O e U. Eu representei o conjunto das vogais. Aí também eu posso representar aqui um conjunto dos alunos que estão presentes na aula de hoje. Quem são eles? Diga aí o nome. Vamos dizer que seja Antônio e Antônia. Que mais? Quem mais está presente? Vocês não vão dizendo aí os nomes, eu não estou lembrando. Vou dizer outro nome aqui. João, Antônio, João. Está saindo aqui da linha. Deixa eu fazer outro conjunto aqui. Conjunto B. Antônio, Pedro, João. Pronto. Conjunto dos alunos que marcaram presença na aula. 3 alunos. Aí, esse conjunto é numérico? Não. Esse conjunto é um conjunto qualquer. Quando eu falo em conjunto numérico, é só números. Entendam isso. Quando eu falo em conjuntos numéricos, só entra número nesse conjunto. Agora, um detalhe. Os conjuntos numéricos, eles podem ser representados da mesma forma que os conjuntos gerais podem ser representados. Eles podem ser representados assim, ó, entre chaves, com uma letra maiúscula, ó, do alfabeto. Sempre a gente representa um conjunto com uma letra maiúscula do alfabeto. Ou pode ser representado por diagrama. Por exemplo, vou representar aqui um diagrama qualquer, ó. Pronto. Conjunto das vogais. Aí eu boto A, E, I, O, U. Isso aqui é um diagrama. Então eu posso representar um conjunto entre chaves ou por diagrama. E os conjuntos numéricos, professor, como é que são representados? Da mesma forma. Ou por diagrama ou por chave. Agora, o mais usual, que a gente usa mais, é exatamente chaves para representar esses conjuntos. O conjunto dos números naturais, ele é o conjunto mais simples que tem. Depois a gente volta para cá. Deixa eu passar aqui para baixo. O conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, com um tracinho aqui de lado, ó, naturais. E esse conjunto, representado entre chaves, é assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso não tem fim.
O conjunto dos números naturais, assim como os outros conjuntos, ele não tem fim. E o que é que eu posso destacar desse conjunto aqui? Eu posso destacar que o conjunto dos números naturais, ele tem também subconjuntos, ó. Só um instante aqui, deu um erro. Ele tem subconjuntos. Subconjuntos. O que seria subconjunto? Subconjunto é uma parte, subconjuntos. Subconjuntos são conjuntos formados por parte do conjunto completo. Por exemplo, se eu disser assim, conjunto dos números naturais positivos. Quando eu digo conjunto dos números naturais positivos, eu tenho que botar um asterisco aqui, ó. Por quê? Porque o zero eu não posso considerá-lo nem positivo e nem negativo. Todos os outros aqui são positivos. Agora o zero não é positivo nem negativo. Agora se eu disser conjunto dos números naturais positivos... Então o zero é neutro? Oi. Então o zero ele é neutro, é? O zero é neutro, muito bem. Muito bom você estar fazendo sua colocação, perguntando. Quero que vocês sempre participem aí. Então o zero é neutro. Seria um subconjunto, porque os números não estão todos, está faltando zero, então é um subconjunto. Aí é o seguinte, então seria o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Seria um subconjunto. Beleza. Outro subconjunto que eu posso dizer aqui, conjunto dos números naturais pares. Aí eu ia botar aqui, ó, conjunto dos números naturais pares. Ó, pares. Aí eu ia representar esse conjunto por uma letra Q, por exemplo. Qualquer letra. Desde que a letra seja maiúscula. Pronto, aí seria quem? 0 é par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Seria o quê? Um subconjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais ímpares. Os ímpares, vou representar pela letra T. Pode ser qualquer letra. Seria 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Beleza. Fecha, abre chave, fecha chave. Acho que tem alguém querendo entrar aqui na aula. Vamos permitir. Pronto. Mais um aluno para entrar, para assistir a aula. Já temos 7 alunos. Espero que entrem mais. Então, dando continuidade. Então, eu tenho o conjuntão grande, completo, que é o conjunto dos números naturais, e os subconjuntos. São vários subconjuntos. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, dizer conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 8. Aí eu vou representar pela letra C, por exemplo. O que eu disse? Maiores que 3, 4, 5, 6, 7. Eu não disse que é maior que 3 e menor do que 8. Pronto, se é menor do que 8, então 4, 5, 6, 7. Tem que ser menor do que 8, então eu não boto 8. Também seria um subconjunto. Aí o que eu posso destacar ainda mais? Eu posso destacar que o conjunto dos números naturais tem o antecessor e o sucessor. Por exemplo, antecessor do 4 é o 3. Sucessor do 4 é o 5. Antecessor do 9 é o 8. Sucessor do 9 é o 10. Antecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois. Bem simples também isso aí. Vamos ver, tem isso bem aqui. Aí, pessoal, lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Ó, não tem fim. Você pode entrar para a classe dos milhares, você pode ir para os milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, quinqualhões, sexalhões, setualhões, octalhões, nonalhões, decalhões, não tem fim. É número que não se acaba nunca, tá certo? Então é um número, é um conjunto infinito. Aí tá aqui as observações. O antecessor do 12 é o 11, o antecessor de 1000 é o 999. A sequência dos números naturais
Todo número, com exceção do zero, tem antecessor. Pronto. Só quem não tem antecessor é o zero. Quem é que vem antes do zero? Não existe. Antes do zero não vem ninguém. Pelo menos nos números naturais. Tá certo? Então, vamos ver aqui essas observações. Ó, explorar e descobrir. Escolha 2 números naturais quaisquer e some-os. A soma também é um número natural? Repita isso com outros pares de números naturais. Então ele pergunta assim, ó. Se você pegar 2 números naturais e somar, para saber se vai dar um número natural. Sim. Se você pegar um número natural e somar com outro número natural, vai dar um número natural. Isso é uma propriedade fechamento, que a gente chama. Escolha 2 números quaisquer e multiplique o produto. E multiplique-os. O produto também é um número natural? Repita isso com outros pares de números naturais. Bom, se ele diz números quaisquer, aí não necessariamente, porque pode ser que o número seja números naturais quaisquer. Pronto. Os números são naturais, ó. Se eu multiplicar, vai gerar um número natural? Sim, propriedade do fechamento também. Certo? Então, por exemplo, 32 mais 8 igual a 40. 32 é natural, 8 é natural, 40 é natural. Se eu pegar 12 vezes 5, 12 é natural, 5 é natural e o resultado, 60, também é um número natural. Tá certo? Já se eu pegar aqui, ó, 1 menos 2, o resultado é menos 1, aí já não é natural. Se eu pegar 123 menos 200, o resultado é menos 77, já não é natural. Os números menos 1 e menos 77 não são números naturais. Eles são números inteiros negativos, que é o que a gente vai ver no próximo conjunto. Beleza? Então deixa eu ver aqui o que ainda tem de número natural. Então, bastante simples. O que a gente pode destacar do conjunto dos números naturais para a gente fazer revisar o que nós vimos até aqui? O que nós podemos destacar é que os números naturais, ele é representado pelo conjunto, a letra N, essa letrinha aqui, ó, com a barrinha de lado. Ele é representado sempre ou por um diagrama ou por chaves. E ele começa do zero para frente, até o infinito positivo. Sendo que o zero não é positivo e nem é negativo. Dentro do conjunto dos números naturais, nós podemos criar infinitos subconjuntos. Conjunto dos números pares, conjunto dos números ímpares, conjunto dos números positivos, ou seja, eu tiro zero. Antecessor, sucessor, é o que nós podemos destacar do conjunto dos números naturais. Também vimos aqui que a soma de 2 números naturais é sempre um número natural, propriedade de fechamento. E que o produto de 2 números naturais resulta também em um número natural, outra propriedade do fechamento. Tá certo? Então vamos aqui dar continuidade. Cleiton Filho, baixa aí o seu volume. Ou bote um fonezinho de ouvido. Tem aqui, ó. Bom, desliguei aqui o microfone que eu estava falando com o meu menino. Só um instante. Agora vamos dar continuidade. Pegando aqui mais umas imagens aqui. Pronto, se vocês não tiverem o livro, eu vou disponibilizar, eu mando essas fotos para vocês fazerem aqui essa atividade em casa, certo? Agora as atividades nós vamos copiar, mas não vamos fazer todas não, vamos aqui escolher algumas. Por enquanto eu vou só orientar para vocês fazerem. Vamos lá.
Os números naturais são usados para contar, ordenar, medir e codificar. Qual é o código de descagem direta à distância, DDD, da cidade onde você mora? Vocês sabem o que é isso ou não? Essa daqui é para fazer. Essa é para fazer. Vocês sabem o que é o DDD, descagem direta à distância? É só a representação de um número natural. Qual é o DDD da cidade onde você mora, né? Por exemplo, eu vou dizer o de Fortaleza. De Fortaleza é 85. E aqui onde nós moramos é o quê? Lá é 85. E aqui, letra B. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, tem 250 artigos. Veja o início do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Nessa informação, qual número natural foi usado para contagem e qual número foi usado para indicar uma ordem? Então, vocês vão dizer quais são contagens. Não é só um, não. Ó, qual foi usado para contagem e qual foi utilizado para indicar uma ordem, né? Um posicionamento. 5, aliás, o item C. O que indica o prefixo telefônico 0800? O que significa? Vocês sabem? Então, são 3 itens que vocês vão copiar e responder que indicam também uma curiosidade. Eles retratam aqui o conjunto dos números naturais, mas são curiosidades. O que indica o prefixo 0800? O que significa isso? Responda no caderno. Quantas unidades de federação do Brasil tem? Quantas unidades de federação o Brasil tem? Ou seja, ele quer perguntar quantos estados o Brasil tem. As unidades da federação são separadas em regiões. Quantas são essas regiões? Aqui nós estamos trabalhando matemática e geografia ao mesmo tempo, não é isso? Quais são essas regiões? Então você vai responder quantas são e quais são. Faça essa questão também. Vamos fazer agora? Calma, agora não. Qual é o sucessor do maior número natural formado por 4 algarismos? Quem é o sucessor dele? Porque eu vou dar uma dica aqui para vocês. Qual é o maior número formado de 2 algarismos? O maior número de 2 é o 99. Porque se eu botar mais 1, 99 mais 1 vira 100. E 100 não é com 2 algarismos, 100 é com 3. Então ele pergunta qual é o maior número formado com 3 algarismos. O maior. Quem é o sucessor dele? Do maior número formado com 4 algarismos. Não é nem com 3, é com 4. 4. Qual é o antecessor do menor número natural formado com 5 algarismos? Quem será o menor número formado com 5 algarismos? Isso dá para vocês saberem. 5 algarismos é isso aqui, ó. Aí quer saber o menor número. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. São 5 algarismos. Então, o menor deles vai ser isso aqui, ó. 10.000, né? Quem é o antecessor do 10.000? Na quinta, determine no caderno a soma do sucessor de 126 com o antecessor de 235. Você vai somar o antecessor de um com o sucessor do outro. Ainda continuando, a oitava é muito grande, nós não vamos fazer a sétima. Faz aí a 3, a 4, a 5 e a 6. Vamos ver a 6. Dados os números naturais A igual a 18 e B igual a 3, no caderno calcule o que se pede. A mais B, B mais A, veja se é a mesma coisa. A menos B, B menos A, veja se é a mesma coisa. A vezes B e B vezes A dividido por B, B dividido por A, vê se dá certo fazer. E a sétima, nos resultados do exercício anterior, quais números não são naturais? Vocês vão tentar descobrir os resultados aqui da questão anterior, quais deles não são naturais. A oitava pula, que é muito grande.
Deixa eu ver aqui. Ó, ainda tem até o E. Vamos ver a nona. Nona questão. Pronto, só até a 9. Não faça a 10 nem a 11 não. Até a 9 tá bom. A 9. Quais são os dois próximos números naturais de cada sequência? 3, 6, 9, 12, 15. Ele está mudando aqui, ó, de 3 em 3. Então ele está pedindo quem são os dois seguintes. 2, 4, 8. 2, 4, 8, 16, 32. Aqui ele deve estar multiplicando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Está multiplicando por 2. Então é o dobro. Então quais são os dois próximos números fazendo o dobro? 3, 9, 27. Aqui está multiplicando por 3. Quem são os dois próximos números? 2, 2, 4, 6, 10, 16. Será que ele está fazendo aqui? Deve estar somando com 2 e dividindo com 2. Deixa eu descobrir como é que é isso aqui. 2. Depois eu vejo o que ele está querendo com isso aqui. 2 mais 2, 4. Menos 2, 2. 2 mais 4, 6. 6 menos 2, 4. É isso mesmo. 4 mais 6, 10. É isso mesmo, ó. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. 4 mais 6, 10. 6 mais 10, 16. 10 mais 16. O próximo aqui vai ser o quê? 26. É desse jeito que ele está querendo. Beleza, então façam essa atividade. Vou mandar a foto dela para vocês no grupo, no WhatsApp, viu? Vocês vão fazer a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 9. Basicamente isso aí de tarefa. Para a gente fazer até amanhã, tentar fazer até amanhã. Pronto, aqui nós temos aritmética do relógio, aritmética modular, né? Temos aqui essa parte aqui não vou me ater muito para isso aqui não, porque nós temos muita coisa ali para frente, para a gente dar atenção, né? Mas essa matemática modular aqui, ó, ele segue aqui na circunferência, né? Como se estivesse aqui dentro da circunferência, marcado, ó, numa reta numérica. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui não tem fim, viu? Numa reta. Tá certo? Não tem fim numa reta. Aí aqui ele faz aqui umas divisões, ó. Imagine que vamos enrolar essa reta numerada formando uma circunferência, de modo que o número 12 coincida com o 0. Ó. O número 12, na hora que estiver enrolando, o 12 vai coincidir com o 0. Aí, com mais 12, 24. O 24 vai dar bem aqui também. E assim por diante. Isso aqui é bem simples, né? Então, vai ser... por exemplo, se aqui tem 11... E com 12, 23, com 12, 35. Então, esses números vão ficar sempre no mesmo lugar, tá certo? Se pegar essa reta toda marcada aqui, ó, e for enrolar ela. Então, bastante simples isso aqui. Vou pular para outra coisa mais importante aqui para a gente estudar. Esse exercício aqui eu não vou fazer. Deixa eu ver outro. Esse aqui sim. Então já vou começar a explicar para vocês o conjunto dos números inteiros hoje. Aí eu vou passar uma atividade. Essa atividade aqui ela é toda e vocês, quando a gente terminar,
Aí vocês vão cuidar na atividade, para dar um tempinho, né? É um pouquinho na hora da aula e um pouquinho também depois da aula que vocês vão fazer. Deixa eu copiar aqui e transferir para cá. Bom, assim como os números naturais, os números inteiros também têm subconjuntos, tem conjunto e subconjunto, certo? Aí, professor, por que será que nós temos aqui o número os inteiros, o conjunto dos números inteiros, representado com a letra Z? Se eu não me engano, parece que é Zugma. Tem algum nome assim, que era números lá, não sei se na Grécia, eu não lembro qual o país. Na origem, na matemática, números se chamava, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, depois eu posso até procurar, se era Zugma, Sigma, alguma coisa assim. Por isso que é letra Z, chamava esse conjunto. Mas isso aí não importa tanto no momento. Vamos ao conjunto dos números inteiros. Pessoal, enquanto tinha o conjunto dos números naturais, era do zero para frente, agora nós temos o conjunto dos números inteiros, que é do zero para frente e do zero para trás, certo? Quanto mais para a direita, mais forte, maior. Quanto mais para a esquerda, mais fraco, menor, tá certo? Onde o zero ele é a origem de tudo. Tudo começa no zero. Para frente do zero, eles são positivos. Para trás do zero, para a esquerda, eles são negativos. São números negativos para trás do zero. Certo? Então, existem representações de números negativos. Onde é que eu vou encontrar número negativo? É o seguinte, veja bem, antigamente os matemáticos, eles, deixa eu dar uma olhadinha aqui se estão me acompanhando direitinho. Temos quantos alunos? Temos 6 alunos. Tá dando para visualizar direitinho? Tá chegando o som também direitinho? Alguém deu um retorno? Liga o microfone. Sim. Pronto. A Maria Dulce, tá aí, Maria Dulce? Sim. Pronto, José Wander, muito bem, Ruth Silva e Maria Aparecida. Deixa eu contar aqui essa historinha aqui para vocês entenderem melhor. É o seguinte, antigamente, os matemáticos, eles foram desenvolvendo as operações com os números naturais. Com os números naturais, eles faziam as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E eles conseguiam resolver quase todas as operações. Só que tinha situações que eles passaram muitos anos tentando resolver esse problema e não conseguiam. Era, por exemplo, se eu tenho aqui 20 mais 8... Opa, muito bem, 28, tranquilo, muito bom, 20 mais 8, 28. Se eu tinha 15 menos 6 igual a 9, ótimo, também muito bom. 15 menos 6 igual a 9, estava resolvido, sem problema nenhum. Só que tinha situações que poderia colocar da seguinte maneira, 12 menos 18. Aí, na hora que botava 12 menos 18, isso aqui não tinha solução. E eles passaram muitos anos sem conseguir resolver isso aqui, porque só existia para eles o conjunto dos números naturais. E aí eles tinham essa carência, eles tinham essa pendência, essa necessidade de encontrar uma forma de resolver isso aqui. Até que tiveram a ideia, se eu não me engano, lá pelo século 16, século 15, 16, por aí assim, tiveram a ideia de criar o conjunto dos números inteiros.
Então, em que consiste esse conjunto dos números inteiros? Eles representaram pela letra Z. Depois a gente vai ver alguns subconjuntos. Representado pela letra Z. Com uma barrinha aqui. Aí, também entre chaves. Esse conjunto ele não tem fim para a esquerda e não tem fim para a direita. Quanto mais você vai para a esquerda, mais fica fraco. Mais diminui o valor. E quanto mais você vai para a direita, mais aumenta o valor. Então ele representa com um tracinho de menos, ó. Menos, por exemplo, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. O 0 não é menos e nem é mais, o 0 é positivo. Aí vem para frente, tanto faz você botar mais 1 como não botar nada. Pode ser o sinal, ó, assim, ó, 2 e mais 2 é a mesma coisa. Pode botar o sinal ou não botar. Então vamos esconder o sinal aqui. Aliás, tem que começar com o 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticência. Não tem fim também para a direita. Esse é o conjunto dos números inteiros. Jamais você vai ver assim, ó. Você não vai ver aqui, ó, 1,5. 1,5. Você vai botar 0,4. Não vai ver número quebrado aqui não. Por quê? Porque o nome já diz, número inteiro. Os quebrados aqui, os racionais aqui, números que não são inteiros, não entram aqui. Só os inteiros. Então eu posso dizer que o menos 4 ele é maior do que o menos 5. Às vezes os meninos se atrapalham. Mas professor, como é que pode? O menos 4 é maior do que o menos 5? Sim. Ele está mais à direita. Sempre quem está mais à direita é maior do que quem está à esquerda. Porque deixa eu lhe perguntar o seguinte. Nós vamos considerar os números aqui como sendo forte ou fraco. Como quem tem poder ou quem não tem poder. Quem tem força e quem não tem força. Deixa eu perguntar para vocês. Se você tivesse que dever, vamos dever. Você preferia DV2 ou DV6? Qual a sua preferência? 6. Você queria DV6? Esse sinalzinho de menos quer dizer DV, dívida, prejuízo. Então é melhor DV2 ou DV6? Vamos lá. Qual é a sua resposta? Vamos dizer R$1.000. Será que é melhor dever R$2.000 ou é melhor dever R$6.000? Por exemplo. 2. Melhor dever 2. Então você se sentiria mais forte devendo 2 do que devendo 6, não é não? Você se sentiria mais potente. E se você devesse nada, que é o 0, mais potente ainda. E se em vez de dever você tivesse 2.000, você se sentiria mais forte ainda. Então, quanto mais para a direita, mais forte, mais poder, mais valor tem. Quanto mais para a esquerda, menos valor tem. Porque vai indo para a esquerda, vai perdendo o valor. Tá entendendo? Então, é muito melhor, você se sentiria muito mais forte, mais potente devendo 2 do que devendo 6. Devendo 6 é muito. Então é isso, entenda isso. Números positivos. A gente pode identificar um número positivo como um crédito, como uma coisa boa, uma coisa saudável. Já os Positividade. Positividade, aquele likezinho, né? Faz um okzinho assim, que a gente bota. Eu estou compartilhando a tela, mas aquele ok, assim é positivo, né? Assim é negativo, coisa ruim, tristeza, dor, tudo é ruim. Despesa, prejuízo, débito, gastos. Já se você tiver crédito, lucro, sorte, isso aí está mais associado a positivo. Tá entendendo? Então, agora no conjunto dos números, no conjunto dos números inteiros,
existem subconjuntos. Nós vamos ver aqui, lá em cima. Assim, eu disse para vocês que os matemáticos tinham dificuldade, por exemplo, de subtrair, de pegar 2 menos 5. Não tinha como fazer isso aqui. Com a criação dos números inteiros, eles tornaram isso aqui possível. Então, se eu conto 2, 2 eu vou partir do zero. Preste atenção nisso, eu vou partir do zero. Eu vou contar 2, 2 é para frente. 1, 2. Negativo é para trás. Menos quanto? Menos 5. Então, eu estou no 2, eu vou voltar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu voltei 5 casas, eu parei no menos 3. Portanto, o resultado disso aqui, de 2 menos 5, passou a ser possível. O resultado é menos 3. O que foi que aconteceu? Aconteceu que eu tenho, por exemplo, uma dívida de R$5 e o que eu tenho para pagar é só 2. Quando eu pago os 2, eu fico devendo só 3. Antes eu estava devendo 5. Como eu paguei 2, eu fiquei devendo só 3. Diminuí a minha dívida. Tá entendendo? Eu acabei me positivando um pouco. Eu estava bem aqui, ó, com a minha dívida bem aqui. Quando eu fui para cá, eu melhorei um pouco, que eu fui mais para a direita. Deu para compreender Pagando em isso? parcelamento? Oi? É que nem tivesse pagando em parcelamento, né? Não entendi. É que nem se estivesse pagando em parcelamento. Não, não é. Exatamente. Entendi o que você quer dizer. Pagando em parcelado. Estava devendo 5, pagou uma parte, né? Pagou 2, aí já diminuiu a dívida. Muito bem, é como se eu estivesse pagando em parcelas. Então é isso. Com a criação do conjunto dos números inteiros, se tornou possível esse tipo de operação com os números negativos, né? Quando foi que surgiu isso? Com o desenvolvimento do comércio, porque às vezes as pessoas, os comerciantes compravam, mas ficavam devendo. E eles não sabiam como representar a dívida, até que tiveram a ideia de criar o conjunto e representar a dívida com sinal negativo. Tá certo? Lá pelo século 600, século 16 a século 17, foi criado isso aí. Então tá aqui. O número menos 3 é um número inteiro negativo. Aí está aqui as representações, é o Z. Está aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ou então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Tanto faz botar o mais como não. Agora, o menos não. O menos é obrigado. Porque se você não botar o menos, fica como se fosse positivo. Aí lá vem. 3 menos 5, menos 2. 250 menos 300, menos 50. 0 menos 1, menos 1. 75 menos 85, menos 10. Tudo isso aqui passou a ser possível de se fazer contas. Tornou-se possível a gente resolver problemas envolvendo número negativo. Então, com os números inteiros, podemos efetuar subtrações que eram impossíveis somente com números naturais. Observe alguns exemplos, que são esses verdinhos aqui. Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem fim. Podemos observar que os naturais é um subconjunto dos inteiros, ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros, tá certo? Os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é um conjunto maior, mais abrangente. E os naturais estão dentro dos inteiros. Enquanto eu tenho aqui nos naturais, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os inteiros, eles têm o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. E tem também menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tem positivos e tem negativos. Tá certo? Então, pessoal, nós podemos afirmar o seguinte, ó. O conjunto dos números naturais, ó, atenção aqui para esse símbolo. O conjunto dos números naturais está contido, ó, está contido, esse símbolo aqui está contido. É como se fosse um U deitado. Está contido dentro do conjunto dos números inteiros.
Beleza? Se o natural está contido dentro do conjunto dos números inteiros, então eu posso dizer que os números inteiros, os números inteiros contêm, o conjunto dos números inteiros contém os números naturais. Números naturais está contido dentro dos números inteiros. Números inteiros contém os números naturais. Ou seja, está dentro dele. Beleza. Então, tem a questão de razão de pertinência. Eu vou até botar esses símbolos bem aqui, pessoal. Ó. Vou botar bem aqui, ó. Está contido. Vou anotar aqui, ó. Está contido. Está contido. Ou assim, ó. Não está contido. Não está contido. Assim, contém. Contém. E assim, não contém. Não contém. Assim, pertence. E assim, não pertence. Pronto. Então, estou mostrando aqui para vocês 6 símbolos. Está contido, não está contido. Contém, não contém. Pertence, não pertence. Só questão de afirmação e negação. Né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o menos 3, ele pertence aos inteiros? Pertence. O menos 3 é um número inteiro. Agora, ele pertence aos naturais? Pertence não. O menos 3 não pertence aos naturais. Se fosse 3, a gente podia dizer que pertence, mas menos 3 não. Então, menos 3, lemos, menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. O menos 3, ele fica aqui fora, ó. Menos 3. Ele não fica aqui dentro. Aqui dentro fica só o zero e os positivos. Tá certo? Agora, se eu disser assim, ó, o 8 ele pertence aos naturais? Pertence. O 8, ele pertence aos naturais. E o 8 pertence aos inteiros? Pertence também. O 8 pertence aos inteiros, sim. Porque quando eu boto o 8 aqui, ele está dentro dos naturais e está dentro automaticamente dos inteiros. Tá certo? Já o menos 3 não, ele pertence aos naturais. Desculpa, ele pertence aos inteiros, mas não pertence aos naturais. Compreendido, turma? Bom, eu vou mandar para vocês aí. Oi. Positivo. Beleza. Então eu vou mandar aqui para vocês essa atividade. Vocês vão fazer a 12, a 13 e a 14. Até amanhã, vocês copiam e tentam responder essas atividades aí. Aquela que eu passei para vocês, anterior, que eu até esqueci aqui, mas se eu não me engano é a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a 9. Pronto, vamos anotar. Eu vou anotar aqui para vocês fazerem. Eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês. Anote aí. Atividade que é para fazer. Atividade. Anote. Matemática. Atividade de matemática. Página. Página 13. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. 7 e 9. Agora, página.
página 16. Se você não tiver tempo de fazer tudo, não tem problema. Faça o máximo que você puder. Porque às vezes o aluno tem muito tempo para fazer, mas tem outros que já o tempo é curto. Na página 16, faça as questões 12, 13 e 14. 13 e 14. Anote aí. Aí eu vou tirar a foto e vou mandar, tá bom? Eu mando no grupo. Beleza? Então a nossa aula, ela vai até... deixa eu ver aqui. Ela é de 45 minutos, 1h45, 2h30, né? Pronto. Falta aqui só 13 minutinhos. Aí vocês já vão começando a copiar essa atividade. Tudo bem, pessoal? Então um abraço. Até amanhã, que amanhã nós temos mais aulas, tá certo? A gente corrige essa atividade e dá sequência com outro assunto, beleza? Fique com Deus, um abraço e até lá. Mas não perca, Tá bom. não deixe de fazer essa atividade. É, Tá? professor. Oi. Diga. Mas vai ter entrega de livro, vai? Ainda. É o que eu falei. Nós vamos conversar com a Marluce e É com a que- Giane para que ela aos poucos vá entregando esses livros para vocês, para facilitar, né? Você com o livro em casa é melhor. Tá bom? Vou conversar com elas. Aí aos poucos vocês vão pegando, hein? Vocês combinam aí no grupo o dia de pegar o livro na escola. Certeza também não é só um livro, tem mais, né? Pois tá bom, vou disponibilizar a aula aqui para vocês, vou botar no link. Aí tem intervalo ou não? Ou é direto? Acho que como semana passada teve. Pronto. Então eu vou disponibilizar aqui que eu estou gravando. Ó. São 56 minutos de aula. Eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, tchau.